cedo em Roma, e depois, passando da República para a época do Império, você terá necessidade de aperfeiçoar tudo isso, muitas modificações, até muitas coisas que vão ser deixadas de lado, porque pertenciam a outra época, né, da Itália. E aí quando Roma torna-se uma potência mundial, você tem agora a problematização de muitos relacionamentos com outros povos, e você tem uma necessidade aí de uma sistematização maior, tá certo? De uma complexidade maior de relações, mas na origem de Roma, do grande Império Romano, você tem lá a Lei das 12 Tábuas, que é o que regiam ali os fundadores, tá certo? Os primeiros estabelecedores aí daquilo que virá a ser este grande Império Mundial, tá ok? Então, temos aí a Lei das 12 Tábuas, né? Então, veja, a arqueologia resgata todas essas construções e nos mostra que desde muito cedo na história, a moral, que é uma construção histórico-social, uma tradição que é construída e comunicada, tá certo? E que futuramente é analisada a partir de um conceito ético, científico, que vai ver dentro daquela construção aquilo que é eficaz, aquilo que ajuda, aquilo que de fato faz com que a sociedade viva de uma forma justa, né, benéfica, que ela evolua, ou aquilo que na verdade pertencia a uma determinada época e que não tem mais eficácia, por isso tem que ser tirado, ou aquilo que na verdade é uma expressão injusta, preconceituosa e que não se justifique, por isso tem que ser questionada, tem que ser combatida. A gente vai ver melhor essa questão de se opor a certas construções tradicionais quando a gente chegar em Sócrates. Sócrates vai abordar isso de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais combativa. Mas temos a contribuição da arqueologia, resgatando, né? E falando de paganismo e Antigo Testamento, estamos no mesmo viés, né? Então, temos no paganismo, por que chamamos paganismo? Porque estamos olhando uma perspectiva de ética cristã. Então, numa perspectiva de ética cristã, a Bíblia Sagrada é nosso livro regra. Ok? Então, partimos do pressuposto que a Bíblia Sagrada é um livro revelado e infalível. Então, a partir dela, as demais religiões construídas e que não se submetem ao Deus bíblico, não se submetem à Escritura, são colocadas no âmbito de um paganismo. Agora, mesmo dentro do paganismo, das diversas religiões, olhando para todas elas, sem qualquer tipo de juízo, tá certo? Sem qualquer tipo de preconceito, nós observamos delas apenas a característica de serem construções de um regramento social para a tentativa de um aperfeiçoamento e de uma pacificação. Regrar a vida, regrar a ação. Agora, claro, nem todos esses regramentos são válidos, nem todos esses regramentos são justos, né? Então, como eu citei na primeira aula, existem regras que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, dentro dos povos indígenas existem regras nas quais, se nascerem um gêmeo de uma família, as duas crianças têm que ser mortas. E a família tem que ser expulsa daquela tribo. Então faz algum sentido? Está ligado a um determinado mito, só que esse mito foi construído em cima de um equívoco. Então ele não se sustenta. Ele tem que ser derrubado por um conceito maior, universal, e que seja válido, né, para todas as pessoas, que seja válido para toda a vida. Então, por exemplo, o conceito no qual a vida é o bem mais importante, é o bem mais valioso. Então, a partir daí, todos esses mitos que tentam construir esses conceitos e que foram válidos durante determinada época em certa sociedade, mesmo que eles tenham sido válidos ali, ele não pode se sustentar, ele não pode prevalecer, porque a vida é um bem maior. Então ele tem que ceder e tem que ser eliminado. Então a partir daí vamos ver. O paganismo, se você analisar nas religiões, você vê este esforço, você vê essa necessidade, você vê essa busca, como analisamos aqui na questão do livro dos mortos do Antigo Egito. Quando o faraó tem a preocupação de, ao chegar no mundo do além, apresentar suas obras e que as boas obras pesem mais do que as más. Vemos que é um esforço pelo um aperfeiçoamento, um esforço pelo um regramento, tá certo? Por valorizar as boas ações. Ou no Código de Hammurabi, quando proibia a injustiça, né? Quando proibia, vamos dizer assim, a crueldade, vemos aí que é uma forma também, dentro do mundo pagão, de uma mentalidade pagã, mas é buscando um bem maior, buscando um aperfeiçoamento. Agora, como já dissemos, nem todas elas são, na verdade, válidas, nem todas elas são boas, nem todas elas são, de validade comprovada, tá certo?
para todos, para fora de sua época. Como na lei das 12 tábuas, a gente observa a figura do pater familias, que tinha um poder, um grande poder sobre os seus membros, os membros da sua família, e que inclusive tinha poderes de vida e morte. Podia inclusive determinar no nascimento dos seus filhos, se nascesse filho, por exemplo, ele poderia determinar que fosse morta. Ou se nascesse filho e fosse defeituoso, ele poderia determinar que fosse abandonado na floresta. Então é o poder que o paterfamilias tinha e que foi combatido pela ética cristã, que valoriza, por exemplo, a vida como um bem maior, sendo ela um presente de Deus, sendo o homem criatura de Deus, ok? Sendo ele criatura de Deus, sendo Deus o dono da vida, nenhum homem é dado tirar a vida, senão numa situação em que ele esteja defendendo a vida de outrem, ou a sua própria vida. Então ele somente tira a vida como exceção, uma vez que a vida está sendo ameaçada. Então alguém está ameaçando tirar a vida, a pessoa pode se defender, ou então um poder que foi dado ao Estado, o Estado por meio do poder de polícia, ele preserva a sociedade daquele que a está agredindo, assaltando ou matando, né? Então temos aí a morte não como um direito a ser exercido a bel prazer, mas apenas como um remédio contra um atentado, contra uma agressão. Tá, ok? Então temos aí correções necessárias, mas temos que observar que é um esforço. É um esforço que existe na sociedade já desde cedo, já desde muito cedo, mas que passa por uma peneira, passa por uma correção. E aí vemos o Antigo Testamento nos trazer a revelação maravilhosa da Sagrada Escritura, os 10 mandamentos, que são o centro, né? São o cerne da revelação de Deus, os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés, no alto do Monte Sinai, nas 2 tábuas, entregues por Deus a Moisés. Então o dedo de Deus escreveu ali os 10 mandamentos, e eles são o eixo em torno do qual giram diversas outras leis estabelecidas, mas que são norteadas pelos 10 mandamentos. E aí os sábios judeus dizem que há, na verdade, 613 mandamentos, sendo a maioria negativa e uma minoria positiva. Não faça ou faça. E são 613, ok? Que estão gravitando em torno do eixo dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos é a revelação máxima da vontade de Deus para a humanidade e dessa perfeita vontade sistematizada. E a partir dela temos a possibilidade de uma correção de tudo aquilo que foi construído na sociedade ao longo da história. Então os 10 mandamentos como uma expressão ética, uma expressão ética. Então a ética que é dita hoje é ética judaico-cristã, tá? Porque tendo início dentro do judaísmo, com a revelação no Antigo Testamento dos 10 mandamentos, ela prossegue com a revelação no Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, que é o Logos divino pré-encarnado, e é aquele que diz que não cairá um jota ou um tio da lei sem que tudo se cumpra, e que de fato é aquele que cumpre tudo nele mesmo, que cumpriu a lei na sua perfeição. Tá, ok? Então com isso temos o Senhor Jesus Cristo sendo o cumprimento da lei. Então a lei, temos a revelação, tá certo, da perfeita vontade de Deus, e em Cristo o perfeito cumprimento desta lei. Como é maravilhoso olharmos nesses dois aspectos. Mas no Antigo Testamento já como um grande paradigma, um grande filtro para todo esse conceito construído ao longo de muito tempo já na sociedade. Então temos que ver o esforço para a construção de tudo isso, mas temos que analisar ela a partir da revelação que foi dada por Deus a nós através do Antigo Testamento. Tá, ok? Então aqui é o primeiro ponto. Eu vou dar um pause aqui e vou partir já para a importância da ética. Na questão da importância da ética, temos aqui uma necessidade do ser humano. Ele diz, parece que as coisas inanimadas obedecem a um desígnio pré-estabelecido por Deus. O mesmo se verifica com mais clareza nos seres vivos. Portanto, a criação obedece a Deus inconscientemente, enquanto o homem obedece a Deus, enquanto o homem obedece ou desobedece conscientemente. Conforme dissemos, Deus criou o homem dotado de senso de moralidade.
O senso ético é uma provisão divina em face da necessidade da raça humana para viver bem e em harmonia. No campo da filosofia, Aristóteles dizia que o alvo da ética é a conduta ideal do homem, baseado no desenvolvimento de sua virtude especial. Sem a virtude, o homem não pode alcançar a felicidade, o eudaimonia, ou eudaimonia, nem contribuir para o bem da sociedade. Veja esse comentário na seção que fala de ética grega, mas muito bem. Aí ele fala aqui da necessidade metafísica e espiritual, né? A necessidade do ser humano ou a necessidade metafísica e espiritual. Então, metafísica é aquilo que está para além do campo físico, da vida física. Então, adentramos por uma análise do espiritual, né? Então, nós que temos essa conduta cristã, nós entendemos a metafísica como sendo equivalente do espiritual, do mundo espiritual. Mas na mentalidade de Platão, que também não era tão diferente assim desta, mas ele olhava mais para essa questão da metafísica e do campo das ideias. Então, as ideias, no âmbito da metafísica, elas são perfeitas. É aquilo que a gente sempre gosta de usar como exemplo, né? Existe a ideia da cadeira e existe a representação da ideia da cadeira. Então, a ideia da cadeira é a cadeira perfeita, tá certo? É aquilo que surgiu na mente criadora acerca dessa ideia, que concebeu essa ideia. E aí o que ele faz? A partir dessa ideia que ele concebeu na sua mente, ele tenta representar essa ideia dentro da matéria. Aí ele vai pegar a matéria e vai amoldar conforme essa ideia perfeita. Mas a cadeira física é sempre inferior e apenas uma representação da ideia acerca da cadeira, que essa sim é perfeita. E aí entra o campo metafísico, o campo ideal é sempre perfeito. E o campo da matéria é sempre uma cópia. É sempre uma representação imperfeita daquilo que é perfeito no campo das ideias. Tá? Então, a partir dessa conceituação, você começa a ver que dentro desse âmbito de pensamento, e trazendo, né, puxando essa questão ética, nós fazemos menção na primeira aula das duas diferentes análises da ética. Né? Então temos a ética como fim e a ética como apetite. Né? Ou a ética casual, né? A ética do momento, né? De situação, a ética situacional. Então a ética como fim é a ética que vai buscar a perfeição, a finalidade, tá certo? O objetivo final, a realização perfeita. Então toda a vida está submetida a uma realização final ideal, perfeita. E aí temos a ideia de Platão, caminha também nessa perspectiva do metafísico, do ideal, do perfeito, tá certo? Que é metafísico, que está acima desse âmbito físico, natural, ok? E o natural é apenas uma péssima representação do ideal, ok? Então, dentro dessa ideia, nós começamos a observar, né, que existe essa questão da necessidade. Então, dentro desse aspecto, olhando para o ideal, olhando para a ética como fim, tá certo? Olhando para a ética, buscando, né, essa ideia final do perfeito, do ideal, como coloquei, o homem vai construir toda uma sociedade, vai construir todo um regramento que busca trazer, né, para a Terra, busca trazer para o físico um pouco do ideal. Então o ideal é perfeito, o ideal é maravilhoso, só que ele está no metafísico. Então do metafísico ele precisa descer para o mundo físico. E assim temos uma representação aqui. E aí temos algo que não é perfeito, mas é o que tem para hoje. É o que dá para colocar como cópia do ideal, tá certo? Trazendo do ideal para o físico. Então, assim sendo, uma necessidade do ser humano, como ele coloca aqui, metafísica e espiritual. Então, a partir desse ideal, dessa perfeição, disso que é maravilhoso, né, que está acima de nós, o homem traz para dentro da sua vida comum, da sua vida física, da sua vida material, algo que seja pelo menos uma cópia disso, né, e que possa tentar representar aqui aquilo que é o ideal. Como civilização. Então o homem sai de uma vida boçal, né, de uma vida primitiva, vamos colocar assim, sem regras, né, uma vida na qual o mais forte prevalece, a lei do mais forte, né, em que um, porque tem mais força, ou porque tem armas, ele mata o outro e toma seus bens. Então uma vida que seria uma tendência para o caos e para a autodestruição, ok? Então o homem sai desse conceito para um âmbito civilizacional.
no âmbito civilizacional ele tem todos os regramentos, conforme já é apontado ao longo da história, né, por todos os regramentos construídos, tanto o Código de Hammurabi, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, né, e as diversas leis que regiam ali a vida no Egito, Código de Ur-Namur, Código de Manu, ou a Lei das 12 Tábuas, ou diversos regramentos que existem dentro do âmbito das sociedades, né, do paganismo, construído pelas suas mitologias, as regras que são passadas por tradição, o Antigo Testamento com a revelação divina, tá certo? Então, todos os regramentos para que possa haver a civilização, e com a civilização possa haver justiça. De modo até que o Antigo Testamento chega a prever uma justiça para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Veja que o Antigo Testamento recomenda até que uma pessoa que tem posses, ele não ignora a questão de que há desigualdade social, nem justifica a riqueza do rico e nem culpa o pobre pela sua pobreza. Ele simplesmente constata que há essa diferença social, advinda de diversos motivos. Mas em vez de ficar buscando uma mitologia que justifique cada uma, ele se preocupa com o prático. Então, algumas vezes ela é ideal, mas em outras vezes ela é pragmática, porque ela precisa aplicar o ideal na vida. Então, ele olhando para essa discrepância que há, ele olha para aquele que tem bens e diz: não ceifarás, né, não colherás as bordas do teu campo, e nem voltarás para apanhar aquilo que caiu da terra, aquilo que caiu na terra por aqueles que colheram, aquilo que caiu do cesto, por exemplo. E aí ele justifica por quê? Porque isto é para os pobres, para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, para que eles possam ter pelo menos o que comer. Ele inclusive encara a perspectiva de que alguém, por ter emprestado dinheiro e querendo uma garantia de pagamento, tome a capa daquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes é pobre, miserável, mas ela, para tentar conseguir comer, ela vamos dizer assim, penhorou a sua capa. E o Antigo Testamento diz: não guardarás, né, a capa dessa pessoa de um dia para o outro, para que ela não passe frio. Então tem um regramento que diz que ao entardecer tem que devolver, mesmo que ele recolha de novo no dia seguinte, mas ao entardecer tem que devolver, para que aquela pessoa pelo menos possa dormir. Então tem um conceito humanitário, tem um conceito de responsabilidade social, por exemplo, quando diz que se a pessoa tiver um boi e saber que ele é violento e ela não cuidar para que ele não fira outras pessoas, e ele soltando se ferir, ele tem diversos tipos de punições. Então prevê a questão da responsabilidade social. Então diversas questões são abordadas no Antigo Testamento e que são claramente uma evolução do conceito ético e moral, ok? Que são uma grande evolução da sociedade. Então, a partir dessa necessidade de tornar-se uma civilização, de sair, tá certo, do caos, de tornar-se uma sociedade, de ser unida. Então, o Antigo Testamento também prevê diversas leis nas quais você beneficia pessoas que são integrantes da sociedade da qual você participa, que são seus irmãos, são judeus, né? No caso aí são israelitas, né? Que era um conceito maior. Então, manassetitas, gaditas, danitas, benjaminitas, judeus, simeonitas, são todos irmãos israelitas. Sendo assim, se você, um irmão israelita, fica pobre e ele se vende a você como escravo, você vai manter ele escravo até a comemoração do Yom Kippur, do dia do perdão, não, do jubileu, até a comemoração do ano de jubileu. Então, a partir do período que ele chega para você como escravo, conta-se até o próximo jubileu. Então, ele vai ser seu escravo até o ano do jubileu. Depois do jubileu, ele será libertado. Ou se ele vendeu a terra para você, então você sabe que aquela terra é por consignação. Ela só vai ser sua até o ano do jubileu, porque depois disso você devolve para ele. Então, é uma lei extraordinária de justiça social, fazendo com que essa sociedade seja unida. Mesmo que ela não vai aplicar isso para todas as sociedades, mas ela vai fazer com que essa sociedade em particular se constitua numa nação unida e que promova a justiça entre seus integrantes. E será como modelo para as outras nações, que olhando para ela terão um referencial de Deus.
eles verão nesta nação uma diferenciação extraordinária deles em relação às outras. Aí você pergunta para mim por que os judeus são o povo mais rico do mundo. Será que restou dúvida na sua cabeça do porquê? Este povo se constitui uma sociedade de autoajuda. Eles se autoajudam, eles se autopromovem, eles promovem a riqueza um do outro. Eles promovem o crescimento, o desenvolvimento um do outro, porque foram ensinados por Deus. Ok? Então, se a gente absorver um pouco disso para nós vamos também gozar de tais benefícios. Mas aí depende se você está aberto para receber a orientação de Deus ou não. Então, muitas das vezes, Deus traz orientação por meio da sua palavra para nós ajudarmos uns aos outros. E em vez disso, você olha o outro sofrendo e você fala, deve ser culpa dele. Então, a partir desse tipo de conceituação, vem a destruição de toda a nossa sociedade. Porque através daquela família que você não ajudou, vai vir miséria, vai vir destruição daquele lar, filhos abandonados que se tornarão ladrões e que futuramente vão te roubar ou te matar. Então veja, toda uma desestruturação da sociedade a partir da desobediência desses conceitos que formam uma sociedade forte e sólida. Conceitos éticos e morais. Tá certo? Uma moral fundada numa revelação bíblica verdadeira, benéfica, infalível e que se constitui numa ética que analisa todas as outras. Tá certo? Que se torna um padrão perfeito para a análise de todas as outras. Como justiça para o bem viver, buscando esse objetivo final. Como finalidade o quê? O bem viver. Uma questão equânime, ok? Então não será igual. As pessoas não são iguais, os 5 dedos da mão não são iguais. Mas você precisa ter algo equânime. Então o que é essa equanimidade? É você ter aquilo que as pessoas necessitam. Então, tudo bem, o outro enriqueceu, tem muito mais, não tem problema, ele enriqueceu, ele trabalhou, ele poupou, ele é inteligente, ele cresceu. Só que ele tem que entender que ele é integrante de uma sociedade, de pessoas que não cresceram tanto quanto ele. Ele não precisa dividir no meio e dar metade para o outro, porque isso seria premiar, né, o fracasso. Mas ele precisa entender que pelo menos a vida, que é um valor, é um valor universal, é um valor vindo da parte de Deus, ela tem que ser mantida. Então ele pode tirar uma parte do que ele tem e abençoar também a vida do outro, para que ele mantenha-se pelo menos vivo. E a partir dali você mantém, sustenta aquela família, que poderá criar seus filhos, que serão integrantes dessa sociedade na qual você está inserido. Então haverá uma equanimidade, né? Então tudo bem, alguns serão mais ricos, outros serão mais pobres, mas cada um terá o mínimo. Então tem pelo menos o mínimo para poder viver decentemente. Então é isso que Deus busca através do Antigo Testamento, que é constituinte de uma sociedade. Civilização, sociedade e justiça para o bem viver, que estão dentro da necessidade do ser humano, tá certo? Num âmbito metafísico, espiritual, mas que desce para o físico e interfere na vida prática. Aí passamos para esses dois conceitos aqui, ó, causalidade e casualidade. Causalidade e casualidade. Teleologia, não é teologia, é teleologia, de telos, tá certo? De propósito, desígnio. E tiquismo, de tu quer, tá certo? Ou chance. Então temos aí esses conceitos que são estudados aqui. Então na causalidade, eu coloquei tudo foi causado e tem um motivo, mesmo que nem sempre compreendamos. Então dentro do âmbito da origem da ética como criação divina, tá certo? E a mente divina como criadora de todas as coisas, uma vez que tudo foi criado, foi sistematizado por essa mente inteligente, foi criado por Deus, isso que Deus criou tem um propósito final, porque foi criado por Ele por um propósito, por um motivo. Então tem um desígnio, ok? Sendo assim, as coisas têm causas. E aí você pode me dizer que existem diversos acontecimentos e que muitas das vezes nós temos a percepção do acaso nesses acontecimentos. E eu respondo para você que muitas das vezes o que nos falta é o total domínio sobre todas as possibilidades e variáveis. Então Deus, que é o único ser que é onisciente, e dentro da onisciência ele tem a presciência na qual ele conhece todas as coisas de antemão, ele tem o domínio do conhecimento de todas as causas e todas as variáveis possíveis no universo. Então ele sabe que uma coisa que chega para nós hoje com uma aparência de acaso,
Ela foi causada por fator A, fator B, fator C, fator D, fator Y, tá? E que nós não temos o conhecimento desses fatores, mas que foram causados por ele. E existem inúmeras variáveis que todas aconteceram em determinada situação e por isso trouxeram essa situação a nós desta maneira como se apresenta. Nós não temos domínio do conhecimento total de todo o sistema, mas alguém tem, Deus tem. Tá, ok? Então, tudo tem causa, nós só não temos o conhecimento destas causas, mas tudo é causado. Então, tudo foi criado a partir dessa inteligência que é Deus e cumpre um propósito final que foi dado por Ele mesmo. A casualidade, que é um âmbito da ciência evolucionista, tá certo? Antissobrenaturalista, que sempre vai se recusar a admitir o sobrenatural, mesmo que ele seja a explicação mais lógica, ok? Ela apela para a casualidade, ou seja, as coisas são acaso. Elas acontecem porque de uma forma, vamos dizer assim, aleatória, né? De uma forma aleatória explodiu, né, a singularidade, que aí ele chama o Big Bang. Então, de uma forma aleatória, um dos planetas ficou numa posição perfeita, tá, ok? Para o desenvolvimento da vida. De uma forma aleatória também, os componentes da vida se agruparam num mar, né, de caos, numa sopa, né, primordial, de um mundo desabitado. Eles se agruparam e também por acaso a fagulha da vida de elementos inanimados deu um start ali, né, e passou a funcionar com o primeiro ser unicelular, com todo o funcionamento de uma célula, tá certo? Toda a produção, né, absorção de oxigênio, produção de nutrientes, né, de energia, tudo por acaso, tá? E também por acaso os seres passaram a evoluir, cada um se tornando o ser que se tornou uma borboleta, um rinoceronte, e elas têm origem no mesmo ser unicelular. Então veja, isso é acaso, isso é casualidade. Então a casualidade me parece uma péssima explicação para as coisas, tá certo? É como você dizer, ó, pela lei, seguindo a ótica, seguindo a lógica da casualidade, eu vou colocar uma bomba num ferro velho, vou explodir e eu sei que em algum lugar dos destroços que vão se espalhar vai ter lá um notebook. Por quê? Dos peças que vão se deslocar, elas vão se encaixar, algumas vão produzir um teclado, vão produzir uma tela, em algum momento, em algum lugar vai ter um notebook lá totalmente produzido pelo acaso. Não me parece uma explicação científica, tá? Me parece uma explicação boa para um ramo chamado ciência evolucionista. Teleologia, então ligado a essa questão, né, da causa, tá? Ligado a essa questão da causa, uma vez que tem causa, tem fim. Teleologia, de telos, tá? De telos. Tudo que existe está submetido a um propósito final. Então, a causalidade, né, que entende que tudo foi criado por uma causa primordial, por uma inteligência criadora, condutora, orientadora. Então, tudo que é sistemático, tudo que funciona, funciona porque uma inteligência deu esse funcionamento. Um relógio existe porque existe um relojoeiro necessário, ok? Uma máquina existe porque existe um fabricante necessário. Assim como temos causa, também temos propósito. E dentro do propósito temos a teleologia, que é o propósito de todas as coisas, o desígnio final delas, dado pelo seu Criador. Agora, no tiquismo, temos a proposta do Turque, né? Turque, ou a chance, que comunica a ideia aleatória da vida. Sendo assim, Jean Paul Sartre pode, a partir dessa ideia de tiquismo, dizer que a vida não tem propósito. E cada um tem que inventar o seu próprio propósito. E assim, quando o homem ele é apanhado nessa ideia de que não há propósito para a vida, não há objetivo final para a vida, o que os antigos já haviam percebido que existe, tanto que trabalharam arduamente para tentar expressar, né, essa necessidade de propósito e essa realidade do propósito. Mas quando alguém diz que não há propósito na vida, e outro, como Nietzsche, vem e diz que, na verdade, as regras morais e éticas são meios dos fracos imitarem os fortes, e que o homem, o anticristo ou o super-homem, tem que se impor pela força, né, que tem na sua força a sua justificativa, nós temos da junção desse tipo de conceito a constituição de pessoas que se tornam verdadeiras
bestas feras na sociedade, né? Então temos muito perigo, muito risco nesse tipo de conceituação. Tá? Tanto a casualidade, as coisas surgiram aleatoriamente, ao acaso, tanto o tiquismo, as coisas não têm propósito, né? Elas vão se guiando, e a partir desse tipo de conceito, a ética e a moral construídas a partir destes pressupostos é uma ética totalmente situacional. Veja que mesmo a ética de finalidade, a ética, né, que encara a questão da causa e da finalidade última, ela precisa também se traduzir numa ação prática, na vida cotidiana, na vida comum. Mas ela está orientada para um fim, ela está orientada para um propósito final, para um objetivo maior. Agora, quando você parte para uma noção total de casualidade e de tiquismo, ou seja, tudo é aleatório, tudo é um acaso, a moral e a ética acabam se submetendo a uma noção totalmente pragmática da vida e totalmente situacional, tá ok? E aí, claro, depois a gente vai falar de Epicuro, né? Já trazendo um esclarecimento de que Epicuro, mesmo apelando para a questão do prazer, não é necessariamente uma questão pervertida do prazer. Então ele fala, o prazer é a justificativa para a ética, para a moral, para a ação. Só que o prazer no sentido de ser algo que enobreça, ser algo que valorize, ser algo que traga um valor maior mesmo, né? Então Epicuro vai colocar dessa maneira, mas existe as ideias originais, conforme apresentadas, e existe o desenvolvimento dessas ideias. Então a questão não é você se atentar à construção de uma ideia que funcione, uma ideia que pareça interessante, que pareça perspicaz, mas sim no desenvolvimento disso, quais são os resultados possíveis. Então muitas das vezes aquilo que de origem tem uma característica até nobre, até interessante, mas o desenvolvimento dela pode ser muito danoso, pode ser muito prejudicial, muito perigoso. E é onde vemos esta ética totalmente subordinada àquilo que é momentâneo, aquilo que é circunstancial, que apela ao apetite, que apela àquilo que dá prazer ao homem. Muitas das vezes ela vai fazer com que o homem olhe apenas para o seu próprio interesse, se torne individualista, tá certo? Ele não se ponha dentro da sociedade como um integrante dela, que muitas das vezes autolimita-se para poder viver não o total bem que ele gostaria, mas pelo menos uma boa parte dele, e não interferir na vida do outro para que ele também possa viver um bem juntamente com ele nesse grupo. Agora, vivendo uma ética totalmente situacional, você diz, eu interesso o meu e os outros que se virem. E aí você vai ter uma atitude totalmente egoísta muitas das vezes, porque você fala, não, eu defendi o meu, cada um que se busque o que é melhor para si, da melhor maneira que conseguir. E é onde você tem todo um desequilíbrio, muitas das vezes na sociedade, por causa desse tipo de mentalidade. Não tem um fim último com objetivo, não entende que sua vida tem um propósito, não entende que a sua vida tem uma causa, não entende que ele participa de uma sociedade e ele tem que viver, ele tem que, vamos dizer assim, se limitar e se colocar como um integrante desta, que traga um bem para si, mas um bem para si que não seja prejuízo para os demais, que seja um bem comum, ok? Então é nesse tipo de conceito que temos que tomar cuidado, porque a sociedade muitas das vezes ela lançou um desprezo absurdo sobre os conceitos bíblicos, sobre os conceitos de ética como fim, e aí construíram um homem totalmente egoísta, um homem totalmente desprovido dessas características de bem, dessas características de empatia, né, porque ele está buscando o bem próprio, porque ele está buscando o bem situacional, tá certo? E aí onde, uma vez que ele atingiu seus propósitos, seus objetivos, ele quer que os outros se explodam. E é onde temos que evitar ferrenhamente esse tipo de risco à sociedade. Então, necessidade pessoal, como ele coloca aqui, necessidade pessoal, tudo que fazemos é avaliado por nós e pela sociedade. Sabemos quando somos irreverentes ou reverentes. Julgamos nossos atos e concluímos se estamos agindo certo ou errado, bem ou mal. A prática da ética começa com o indivíduo, o cidadão, e se estende para toda a sociedade. Começa com o chefe de família e se estende para toda a família. Começa com o pastor e se estende para toda a congregação. Começa com os governantes
se estende para todos os governados. Então você vê, do indivíduo alcança todo o grupo, porque o indivíduo é integrante do grupo. O grupo não é sem o indivíduo não é sem o grupo. Assim temos todo um conjunto. E nessa conjuntura o indivíduo precisa pensar não somente como bem próprio, mas também como bem comum. Porque se ele atinge os demais, ele também será atingido por eles. Então com isso temos um bom funcionamento de uma sociedade. Agora buscando o bem como o seu objetivo, como o único objetivo da sua ética e da sua moral, buscando o prazer, né, como o objetivo total de sua ética e de sua moral, isso está muito arriscado. E o objetivo, como coloquei aqui, já resume, né, toda essa questão aqui, que a ética ela não pode só descrever, a ética não pode ser só analítica, ela tem que propor. E é onde que muitas das vezes algumas ciências evitam essa ética de proposição. Elas tentam apelar para uma neutralidade, uma ética descritiva, né? A história, a sociologia, a antropologia, dizendo que não fazem juízo de valor. Então, é de fato lógico que elas busquem isso, mas muitas das vezes isso não será suficiente. E a ética, ela precisa muitas das vezes apelar sim para o prescritivo e dizer isto é bom, isto é ruim, isto é certo, isto é errado, tá ok? Principalmente a ética pode fazer isso, mais do que a moral. Porque a moral, como sempre tenho afirmado e vou afirmar até o final da matéria, é uma construção histórico-social. Então ela vai construir muitas das vezes muitas das suas características a partir de um preconceito particular daquela sociedade ou daquela época, né? Então muitas das vezes construída dentro de um ambiente de guerra, na qual estão buscando a proteção e atacando o inimigo. Então ela vai construir todo um preconceito, uma leitura preconceituosa em cima daquele que era seu inimigo, mas que futuramente pode ser um aliado. Uma situação de paz. Então terá que sofrer uma alteração, terá que sofrer uma modificação. Durante algum tempo os judeus e os samaritanos foram inimigos. Os judeus precisavam se defender dos samaritanos. Só que quando chegou na época de Cristo, isso já tinha que ter sido eliminado, isso já tinha que ter sido superado. E Cristo vai e supera isso de uma forma totalmente maravilhosa. Ele vai até o poço de Jacó e conversa com a samaritana e prega o evangelho aos samaritanos. Ele constrói uma parábola e coloca o samaritano como aquele que o praticante da boa ação em relação ao judeu. E coloca como protagonista da sua parábola. Então Cristo superou totalmente isso. Então você vê, ele fez uma análise ética sobre uma construção moral. Essa construção moral particular dos judeus continuava excluindo os samaritanos, por causa de uma coisa do passado. Mas Cristo, fazendo uma análise ética sobre isso, disse não, isso já é superado. Agora, o reino de Deus está se manifestando para todos. Veio por meio dos judeus, mas o alcance é para todos. Ok? Final já da aula. Partimos aqui para este ponto. Esse é um ponto aqui do quadro, onde analisamos a questão do sofista, né, da ética grega, os sofistas, conforme a apostila aqui, eu trago um pouquinho aqui de pré-socráticos também, os sofistas, e aí vem os grandes filósofos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, os epicureus e os estoicos. Então primeiro aqui, ó, a ética no campo da filosofia, veja só. Na erudição, quando se fala em ética, a primeira coisa que vem à mente são os conceitos filosóficos envolventes em torno dela, pois a ética é uma parte do grande complexo das ciências filosóficas. Por sua natureza de grande abrangência, fica difícil defini-la de forma satisfatória, com poucas palavras. Onde eu estava lendo? Com poucas palavras. Só um minuto, deixa eu só me localizar aqui. Defini-la de forma satisfatória com poucas palavras, pois ela investiga vários aspectos da vida humana, no que diz respeito ao comportamento e às intenções boas ou más das pessoas. A ética filosófica se fundamenta no estudo dos problemas metafísicos envolvendo o conjunto das regras de conduta consideradas como universalmente necessárias e válidas para todas as pessoas. Então, o ético busca aquilo que é válido universalmente, não particularmente a uma sociedade. Então, por isso que ela se destaca da moral particular e de fora analisa a construção moral, vendo aquilo que seja válido ou não universalmente, tá certo? E atemporalmente. Então, aquilo que foi válido em determinado momento, mas que
mostra-se que não é atemporal, como essa inimizade dos judeus com os samaritanos não é atemporal. Chegou um momento que aquilo tinha que acabar. E de